Olha só, Rapaz, 11h59, I rest my case. Rest my case. Caso encerrado pra mim. Ó, 23h59, Tiquinho, pênalti, gol do Botafogo, Tiquinho, 6 jogos sem marcar, volta a marcar, Botafogo na briga e tal. Meia-noite. Gol do Curitiba. Sabe o que é isso, William? Não é possível. Você imagina... Eu não sei. Eu vou explicar. Pra você que eu não sei o que é isso. Eu vou explicar. Tô curioso pra ouvir o Zé também, que falou que estudou isso aí. A não ser que o futebol pregue uma peça enorme, seja revertido com o título que aqui ninguém acredita, mas... Sei lá, eu não acredito, mas... Não é porque eu não acredito que não vai acontecer. Ontem o Botafogo, ele conseguiu, em poucos minutos do acréscimo do jogo, resumir todo o segundo turno dele. É isso. Ele pegou, ele fez o documento do segundo turno, ele assinou o documento do segundo turno, ele carimbou, ele levou no cartório, registrou no cartório, colocou no Diário Oficial, comprou a propaganda, divulgou em todos os jornais, todos os sites, como foi o segundo turno dele e falou, é isso. Como você cede o empate faltando uma semana para acabar o campeonato, um resultado que, se o Botafogo ganha, vai saber se o time não muda o astral no dia seguinte? Vai saber. Falta uma semana para acabar o campeonato. Ou seja, precisamos 7 dias de mudança, a vitória em mãos, contra o time rebaixado, e o Botafogo conseguiu, mais uma vez, tomar um gol nos acréscimos. A única diferença é que não foi de cabeça, né? Não, mas você sabe que ontem... assim, o Botafogo ontem, ele resumiu nos acréscimos o segundo turno dele. Não, eu tava ouvindo torcedores do Botafogo ontem, antes de acontecer tudo isso, tinha uma conversa que era assim, é bom o Botafogo ganhar, mas com o gol lá no final, porque não vai dar tempo de virar ou empatar. Eu ouvi, eu tô falando sério. Tem lógica. Eu falei, gente, não é possível que chegou nesse ponto, Tem lógica. Não, presta atenção, faz aquele gol lá nos acréscimos, não dá tempo de mais nada, não vai acontecer nada. Rapaz, e não é que aconteceu. O Thiago Nunes falou, vamos ver aí para depois ouvir o Pedro Ivo na sequência, vamos lá. O sentimento é de frustração, porque eu vejo um grupo trabalhador, um grupo de jogadores e profissionais que se esforçam muito para conseguir conquistar os objetivos, os resultados, mas é o momento de assumir a responsabilidade total a respeito do que vem acontecendo. Eu fico um pouco com dúvida em relação ao critério do acréscimo, porque o árbitro ele acrescentou 5 minutos e o pênalti foi assinalado com 49 minutos e 51 segundos, ou seja, faltavam 9 segundos para o término do jogo. Então, eu, dentro do meu conhecimento, eu não entendo qual foi o critério por acréscimo, se faltavam 9 segundos para terminar a partida quando o árbitro assinalou o penal. E esse critério também já não faz sentido do acréscimo em função da comemoração, porque nesse caso ele também deveria ter acrescentado na comemoração do Curitiba após o gol de empate, coisa que ele não acrescentou. Então me parece um pouco óbvio, né, que se bate o pênalti e termina o jogo. Pode ser que isso faça algum sentido, mas, cara, foi esse discurso o segundo turno inteiro, Pedro Ivo, pelo amor de Deus, lá com o Bruno Lage, o negócio com o Flamengo, aí vem o texto, aí vem o dossiê, aí vem reclamação, aí vem não sei o que, o contra tudo e contra todos do Tiquinho, aí o Tietê, essa coisa de resposta. Cara, a última coisa que o Thiago Nunes poderia ter comentado ontem na coletiva foi isso aí. E nem o Botafoguense comprou isso mais. Nem o Botafoguense comprou isso mais, Pedrão. O Botafogo ele deixou de acreditar nele, né? O Botafogo já deixou de acreditar. E eu lembro que a gente bateu muito nessa tecla quando você começa a buscar adversários invisíveis, né? Pra tentar justificar qualquer deslize. Aí começa o contra tudo e contra todos. O famigerado dossiê. Aí agora os minutos de ontem. Tem algo muito maior aí, que é a instabilidade emocional, a virada para o Palmeiras, a virada para o Grêmio, o gol sofrido ontem, o gol do Red Bull Bragantino. E enquanto você não ataca um problema quando você não admite o problema. Você não consegue ir atrás de uma solução, encontrar uma solução quando você não admite que você tem um problema. Então o Botafogo talvez chegue na última rodada, vai perder esse campeonato. Agora é só uma questão, a meu ver, de formalizar, né, de oficializar que ele perdeu o campeonato. Já estava na mão dele. Inclusive, quando se fala que é o melhor brasileiro dos últimos tempos, é muito pelo que não fizeram, e não pelo que fizeram. Eu concordo contigo, cara. Palmeiras chega hoje vivo. Concordo com você. Palmeiras chegou hoje vivo, poderia estar muito mais vivo se já tivesse sido feito. O Flamengo, que até ontem, antes do jogo, estava mais vivo,
poderia estar muito mais vivo se tivesse tratado a temporada de uma forma mais séria, mais profissional, com mais competência. Pedrão, E o Botafogo coloca os clubes na disputa pelo que não faz. Então, outro dia a gente falou com esse debate no linha rapidinho, Vitor. Claro. Que a gente também precisa lembrar que toda essa emoção é reflexo de incompetência de muita gente. Sim. Não é também que tá todo mundo brigando com 78 pontos, a gente não sabe quem é que vai bater os 90, que é uma turma jogando uma bola, comendo uma bola linda desde a primeira rodada. Não é. Não é. O campeonato está sendo decidido pela reta final do Palmeiras, pelo que não faz o Flamengo na reta final, não consegue confirmar o que vinha fazendo, aliás, desculpa, porque vinha fazendo bem até a última rodada, pelo que faz o Atlético na reta final e pelo que deixou de fazer o Botafogo enquanto esses times começaram a fazer. Não é um campeonato de extrema competência e futebol muito bem jogado de todos esses clubes que estão brigando ali até a reta final, desde a primeira rodada. Não é. Agora, e aí a gente precisa identificar, falando isso, porque o Botafogo precisa identificar o que ele deixou de fazer. E enquanto você começa a colocar na conta do imponderável, só da mística, eu acho que tem um pouco disso, da arbitragem, do contra tudo e contra todos, dos acréscimos no jogo contra o Curitiba. Vocês viram que foi o jogo ontem? Sim. Até chegar esse acréscimo que o Thiago Nunes reclama, demorou, hein? Era um jogo ruim. Era um jogo ruim. E ruim que eu digo... Demorou. E ruim que eu, 45 minutos, e ruim que eu digo, horas. ruim que eu digo do ponto de vista de expectativa. Porque quando você olha uma questão de que o Flamengo foi derrotado, no jogo de mais cedo, aquilo que a gente falava de saber resultado, o Botafogo ontem poderia dar um calor no Palmeiras, não se sabe se o Palmeiras vai tropeçar ou não. O Botafogo, você olha para o campo, a expectativa é que você veja um time brigando pelo título. Parece que a gente está algumas rodadas esperando o Botafogo engrenar e ele não engrena. Teve um lance na reta final, se eu não me engano, o Lucas Fernandes pega uma bola na cabeça da área, pouco antes da meia-lua. Ah, nossa. Ele gira, Deus. Gira no próprio eixo. Foi. Acho que 2 vezes. Ele não tem ideia do que está fazendo. Não passa um jogador. Triste. O time tá uma coisa triste. Então, não vem dizer para mim que é o acréscimo. Tudo bem, a gente pode debater se já tinha batido, sabe, a minutagem final, se era bater o pênalti, que tem que ser batido na regra. É claro. É o único lance que tem que ser batido e tinha que acabar, sabe? Agora, o que é a postura emocional do Adrielson na cobrança do pênalti? O que é o gesto técnico de Adrielson que vem mal no segundo turno na hora do cruzamento? O que é Então, assim, se você ficar se agarrando a isso tudo, o Botafogo não vai entender qual é o seu problema e não vai conseguir atacar nem para o futuro. Vai ficar nessa de que, nossa, o dossiê, o mundo não quis, o sistema não quis. Sabe, o Palmeiras está querendo. O Galo está querendo. O Botafogo, por mais que tente querer, não está conseguindo. Então, eu acho que fica chato, não é o que o Thiago Nunes precisa. Aliás, a culpa não é nem dele, vamos ser sinceros. Mas aí também uma impressão, conversando com muitos amigos botafoguenses e conhecidos, esse discurso também não está pegando mais. Tá uma coisa dele já desse time também, sabe? Esse clube também, esse grupo também. Já sabe, essa galera que eu tô falando, essa galera já abraçou muito um contra tudo e contra todos, sistema, e vamos ter que lutar contra isso. Bruno Lage era o problema maior. Todas as desculpas já foram... Isso foi escorrendo pelas mãos. Evaporado. Porque o campo foi mostrando que não era isso. E não era isso. O campo foi mostrando que é tudo que o Vitor tocou no início do programa. Tem algo ali, tem o erro de posicionamento. Há quantas rodadas a gente está falando da falha do lado direito de Plácido com Cuesta? Nossa. É uma coisa. 15 no Há mínimo. quantas rodadas a gente está falando da consistência defensiva que você perdeu? 15 Há no quantas mínimo. rodadas a gente está falando do jogo de aceleração vertical que não encaixa? 15 Há no quantas mínimo. rodadas a gente está falando da fase técnica de queda tá do falando o tempo Tiquinho? todo. Então, achar que é só a metafísica, tem um pouco disso, porque quando a bola entra e você toma aquele gol, não é só o tático e o posicionamento que vai explicar. Mas também não é só isso que vai... É só para lembrar aqui, aqui. No final de semana, aí é o C, né? Não toma aquele gol no final do Messias. Isso. O Botafogo tinha entrado ontem na rodada como líder do campeonato. Sim. Como líder do campeonato e jogaria contra o Coxa, o rebaixado Coxa, como líder do campeonato. Não sei se a história poderia ser diferente, a mobilização, não sei se não tivesse perdido. E o Zé vai explicar isso. Provavelmente sim, porque você entregou, joga com a vitória, né? Você quebra o... Eu vou ter que te interromper porque o Piquerez está com a gente. Você não esquece? Não, eu tô curioso. Parece que você tem a resposta aí para os problemas do Botafogo. Eu falei ontem. E eu não tenho a menor ideia. De ontem. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo com o Botafogo. Juro para você. O confronto entre Botafogo e Coritiba pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou em empate em 1-1, em uma partida marcada por reviravoltas nos minutos finais. Tiquinho Soares, convertendo um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Botafogo, mas a alegria da equipe carioca foi efêmera.
Aos 53 minutos, Edu marcou para o Coritiba, assegurando a igualdade no placar. Apesar do empate, o Botafogo retoma a vice-liderança do campeonato, totalizando agora 63 pontos. A equipe carioca está à frente de Atlético Mineiro e Flamengo apenas pelo critério de saldo de gols. O resultado reflete a série de jogos sem vitória do Botafogo, que completa 10 partidas sem conquistar os 3 pontos no Brasileirão. O desempenho irregular do Botafogo nas últimas partidas suscita questionamentos sobre o momento crucial da competição e a busca pela estabilidade na reta final do campeonato. O que você, torcedor alvinegro, achou do desempenho da equipe neste confronto? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para mais atualizações e deixe o like se acredita na reviravolta do Botafogo nas últimas rodadas. Fique ligado para mais emoções do Brasileirão. Até a próxima!